Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O plenário aprovou há pouco a medida provisória que cria regras para os fundos patrimoniais no país. Para você saber um pouquinho mais sobre isso e para a gente entender bem o que são esses fundos patrimoniais, eu estou aqui com a deputada Bruna Furlan, que é relatora dessa medida provisória. Deputada, boa noite, muito obrigada pela entrevista. Deputada, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente, por favor, o que são fundos patrimoniais. Isso para quem não está acostumado com esse linguajar, né? Não está acostumado com esse nome. O que são esses fundos? Olha, o fundo patrimonial, ele é a possibilidade de um doador privado constituir um fundo, doar dinheiro para, por exemplo, numa universidade pública federal, ampliar o campus, para pesquisa, para pagamento de bons professores. É uma possibilidade da filantropia educacional. Então, um doador privado investe numa instituição pública, de ensino, por exemplo, segurança pública. Eu cuido deste tema desde 2012, onde a proposta inicial era criar um fundo patrimonial para gerenciar doações nas universidades públicas federais. Era apenas Universidade Pública Federal. Quando aconteceu, infelizmente, aquela tragédia do Museu Nacional, que pegou fogo, o governo entendeu que uma medida provisória seria a maneira adequada de nós agilizarmos esse processo em termos de legislação, porque o museu é administrado por uma universidade federal. Bom, na discussão na comissão mista, composta de senadores e deputados, que eu fui a relatora, nós então decidimos ampliar e não só ampliar essa possibilidade e não só constituir fundos para Universidade Pública Federal. Então, nós abrimos mais possibilidades, universidades públicas estaduais, filantrópicas com mais de 30 anos, fundos para a segurança pública, fundos, uma série de muitas possibilidades de criação de fundos para apoiar instituições que estão passando por dificuldade. Ou seja, são todas as instituições públicas de diversas áreas, inclusive instituições privadas que têm um fim, né, intuito público, é isso? Isso. Olha, para ficar de uma linguagem de fácil compreensão, por exemplo, a Universidade de Harvard, ela tem um fundo patrimonial com mais de 32 bilhões de dólares. Quem doou esse recurso? Por exemplo, um ex-aluno que foi bem na sua profissão e que é grato à universidade. Então, ele pode doar, ele pode deduzir do imposto de renda dele. Por exemplo, ele pode construir uma biblioteca, um laboratório. E ali, então, ele faz essa doação para algo específico. Eu quero reconstruir o Museu Nacional. Então, esse fundo que será gerido por diversas esferas da sociedade. É importante dizer que é tudo muito claro, tudo muito fiscalizado. E aí, então, ele deduz do imposto de renda dele para este fundo que irá reconstituir o Museu Nacional, por exemplo. Deputada, a senhora falou dessa questão do desconto do imposto de renda. Esse, inclusive, foi um dos pontos mais debatidos aqui no dia de hoje. Apesar de haver acordo entre os partidos para a votação da medida provisória, esse ponto específico de possibilitar o desconto no imposto de renda a quem fizer doações para os fundos patrimoniais foi um ponto que gerou uma certa divergência aqui no plenário. Explica para a gente um pouquinho o que será essa proposta que acabou sendo aprovada, né? Então, essa é uma maneira de incentivar a doação. Quer dizer, a pessoa vai pagar o imposto. E ela disse, olha, eu prefiro deduzir e colocar aqui neste fundo. Então, é uma maneira de você incentivar as pessoas a doarem. Né? Porque se ela tiver que pagar imposto e fazer a doação, não, vamos deduzir do imposto de renda da pessoa física ou da pessoa privada para incentivar a filantropia educacional. Isso em vários países do mundo já é permitido. Nós estamos atrasados em termos de legislação. Então, amanhã, nós trabalharemos para que o texto seja apreciado no Senado. E existem senadores que também trabalham neste tema há muito tempo. A senadora Ana Amélia, o senador Lindbergh. Nós temos várias, porque isso independe de partido. É um tema de Estado, é importante. A gente sabe que a maioria das universidades estão passando por grande dificuldade. A gente sabe que esta é uma possibilidade de
deles buscarem uma arrecadação que não advém do governo, por exemplo, que também está com dificuldade. Então, é um marco. Essa aprovação hoje, eu gostaria de agradecer a todos os parlamentares, ao presidente Rodrigo Maia, ao líder de todos os partidos que nos ajudaram a aprovar este relatório que foi constituído, que foi escrito por muitas mãos. Academia, sociedade civil, muita gente trabalhou e a gente usou a nossa representação para fazer valer a vontade da sociedade e essa era uma demanda da sociedade. Muito obrigada, deputada Bruna Furlan, que foi relatora dessa medida provisória, então deixando bem claro aí que essa é uma possibilidade, então, de instituições públicas de diversas áreas receberem agora doações privadas. Vamos só ressaltar que são diversas áreas mesmo: educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, esporte, segurança pública e direitos humanos. A medida provisória vai agora para análise do Senado. O plenário aqui da Câmara também aprovou a urgência, ou seja, a possibilidade de um projeto andar mais rápido aqui na Câmara e ser votado diretamente no plenário para o decreto de intervenção federal no estado de Roraima. Esse assunto já será avaliado amanhã aqui no plenário da Câmara. Bom, esses foram os destaques aqui do plenário Ulisses Guimarães. Fique agora com os principais destaques do restante da Câmara dos Deputados. Começam os rituais para a chegada do governo eleito em outubro. O presidente da Câmara participa da diplomação do futuro presidente Jair Bolsonaro. O Seminário da Renovação Parlamentar. Veja como foi o encontro preparatório para os novos deputados que chegam em 2019. E os rumos que o país pode tomar quando o assunto é política de drogas. A comissão ouve especialistas. Faltando 22 dias para a posse do presidente da República eleito em outubro, começaram nesta segunda pelo TSE os rituais políticos que fazem parte da instalação do futuro governo. Veja como foi a diplomação de Jair Bolsonaro. A diplomação é uma solenidade em que a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, entrega o certificado ao candidato vencedor da eleição. Entre os convidados está o presidente da Câmara dos Deputados. O documento habilita o diplomado a assumir o cargo de presidente da República perante o Congresso Nacional. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Com humildade, coragem e perseverança e tendo fé em Deus para iluminar minhas decisões, me dedicarei dia e noite ao objetivo que nos une: a construção de um Brasil próspero, justo, seguro e que ocupe o lugar que lhe cabe entre as grandes nações do mundo. Na saudação aos diplomados, a presidente do TSE lembrou que a solenidade é uma celebração das eleições livres. Mais uma vez, o Brasil, em regime de normalidade institucional, escolheu seus representantes por meio do sufrágio direto e igualitário em eleições cuja periodicidade merece incondicional respeito, para que rupturas com desprezo à ordem constitucional não interrompam o processo democrático. Em 1º de fevereiro, mais de 200 novos deputados chegam na maior renovação de bancada dos últimos anos na Câmara. Nesta segunda, parte deles se reuniu em seminário preparatório para a legislatura que começa em 2019. A consultora de orçamento da Câmara, Márcia Rodrigues, abriu o seminário para os deputados novatos. Em debate, o cenário macroeconômico e a reforma tributária, assunto que interfere diretamente na vida dos brasileiros.
Alguns dos novos parlamentares que vão tomar posse no dia 1º de fevereiro defenderam mudanças no sistema tributário do país. O sistema tributário no Brasil é muito injusto. Ele cobra fundamentalmente sobre o consumo e aí penaliza muito as pessoas que têm baixa aquisição, baixo poder aquisitivo. Então isso é injusto, nós temos que fazer adequação. Mas também não adianta você falar que agora então vai punir todo mundo que é rico. Cuidado, há vários tipos de riqueza, nós temos que distinguir a riqueza produtiva, a riqueza que gera empregos, que gera impostos, que gera investimento, da riqueza improdutiva. Um cidadão comum, ele já não aguenta mais pagar imposto, tributos, né? E não ter como retorno uma segurança, educação e saúde a contento, né? Pagando essa carga tributária, nós deveríamos ser hoje um país de primeiro mundo. Porque trabalhar 5 meses do ano só para pagar imposto e não ter esse retorno é uma queixa muito grande e justa do povo brasileiro. Então, a gente precisa reduzir os tributos, mas também reduzir o tamanho do Estado, porque hoje o Estado brasileiro é o principal consumidor da carga tributária. O seminário com os novos deputados federais também teve palestras sobre o processo legislativo e tramitação de leis orçamentárias. Para os que vão estrear na Câmara dos Deputados, foi uma oportunidade para aprender e garantir uma boa atuação parlamentar. Mesmo para aqueles que já convivem no meio político, como o jovem João Campos, filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, morto no acidente aéreo em 2014. Acho que é importante quando a gente está fazendo parte de uma nova atividade, fazendo parte do Congresso Nacional, ter a chance de poder aprofundar o conhecimento em torno do regimento interno da Casa, de quais são os processos legislativos, orçamentários, para poder fazer um mandato que atenda à expectativa de tantos pernambucanos e brasileiros. A gente está bem animado, a gente veio para cá eleitos com uma proposta de renovação, de fazer uma forma diferente de se fazer política, mais conectada com a população, mais focada em defender as grandes prioridades do Brasil, e é isso que nós vamos fazer. E a gente está bem animado, nós estamos em 8 do Partido Novo, uma bancada bem unida, bem forte, aí, coerente, e com certeza a gente vai, ao longo desses próximos 4 anos, fazer um trabalho digno dos votos que a gente teve em nossos estados. Comissão de juristas debate proposta para atualizar a Lei de Entorpecentes e do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Um tema polêmico e que divide opiniões entre membros do colegiado. A proposta de Rodrigo Mesquita, da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, é de uma política que regule o uso. Para que cheguemos ao caminho que outros países têm experimentado também de uma regulação segura, racional e humana de produção, distribuição e consumo de determinadas substâncias psicoativas, sobretudo da cannabis, que é aquela experiência mais avançada que temos hoje. Hoje nós vivemos o pior dos mundos. A gente nem liberalizou e nem pune adequadamente. A maior parte das vezes, o traficante ele até responde preso ao processo, mas quando é condenado definitivamente, ele é liberado. Ou seja, gasta-se com todo o sistema de justiça e não há uma punição efetiva. Para punir de forma efetiva, a defensora pública Lúcia Helena de Oliveira defende que é preciso diminuir a subjetividade da lei. Se a pessoa é encontrada com 2 gramas de maconha ou 2 gramas de cocaína, ela está portando essa droga e essa mesma conduta pode ser enquadrada como usuário ou pode ser enquadrada como tráfico. O que comanda isso, segundo a legislação, é quantidade, qualidade, o local da prisão, as condições pessoais as condições da pessoa. Essas circunstâncias, elas trazem um cunho de subjetividade, demandando ao judiciário e à autoridade policial a árdua tarefa de definir se estamos diante do consumo ou se estamos diante do tráfico. O relator da comissão concorda que os critérios devem ser mais objetivos, mas ainda está em dúvida quanto ao modelo que deverá ser defendido no seu parecer. A questão é que há um modelo equatoriano, há um modelo uruguaio, há um modelo peruano, modelos que são mais próximos da realidade brasileira. E há também símbolos do Canadá, da Alemanha e de outros países que resolveram a questão das drogas, ou pelo menos apresentaram propostas legais, criando critérios objetivos para separar traficante de usuário.
Isso é um caminho? É um caminho. Não sei lhe dizer se é o caminho que a comissão adotará. A Comissão Mista de Orçamento deve concluir a votação do Orçamento 2019 nesta semana. Antes, deputados e senadores da comissão receberam o ministro da Saúde, que veio à Câmara falar sobre a aplicação dos recursos destinados à pasta em 2018. A Comissão Mista de Orçamento recebeu o ministro da Saúde para uma audiência pública. Gilberto Magalhães Occhi prestou contas ao Congresso sobre os indicadores e o desempenho orçamentário do Sistema Único de Saúde nos 2 primeiros quadrimestres de 2018. Essa prestação de contas periódicas é uma exigência da lei que estabelece recursos mínimos a serem aplicados na saúde. O ministro afirmou aos parlamentares que em 2018 haverá aplicação recorde de investimentos na saúde. O Ministério da Saúde tem investido mais do que o limite estabelecido no teto constitucional, apesar da saúde, como a educação, não terem teto, tem piso. Então, nós temos investido, e vamos investir esse ano, mais de 5 bilhões e 800 milhões de reais, além do piso constitucional, que é de 112 bilhões. Então, o Ministério vai investir, na previsão, de 131 bilhões no ano de 2018 e para o ano que vem também. Será um valor cada vez maior do que o piso constitucional. A Comissão Mista de Orçamento está próxima de concluir os trabalhos referentes à aprovação do orçamento de 2019, o primeiro do novo governo eleito. O orçamento veio, por conta da PEC do teto, com um certo limite de manobras, mas vem garantindo, o orçamento vem garantindo todas as políticas públicas para o ano que vem. E avançaremos com a aprovação da lei orçamentária na comissão e no plenário da Casa. Deputados lançam frente parlamentar pela criação de estímulos econômicos para a preservação ambiental. Foi lançada a Frente Parlamentar pela criação de estímulos econômicos para a preservação ambiental. A principal defesa é a criação de um novo regime tributário que faça com que bens e serviços reflitam seus custos ambientais. É a tributação verde. O grupo já reúne 203 deputados. O coordenador da frente, deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, explicou os objetivos. Nós carecemos de ter instrumentos de estímulo para a implantação da reciclagem, para consolidar definitivamente a Política Nacional de Resíduos, para poder valorar os serviços ambientais. Nossa legislação é muitas vezes uma legislação de comando e controle. São regras, imposições e até sanções, mas nós precisamos de ter, por outro lado, também a criação de estímulos econômicos. E é disso que esta frente tratará. Das mais de 303 mil toneladas de lata de alumínio para bebidas colocadas no mercado em 2017, quase 296 mil toneladas foram recolhidas e recicladas. Desde 2004, o índice se mantém acima dos 90%, colocando o país entre os líderes mundiais de reciclagem de latinhas. Para Renaud Castro, presidente executivo da Abralatas, a Associação Brasileira de Produtores de Latas de Alumínio, a frente parlamentar é um ganho para o setor, pois deixa claro a necessidade do debate. Ela significa a discussão e o estabelecimento de um novo paradigma, que é a tributação como instrumento regulador da reciclagem, como elemento indutor da reciclagem, não só de embalagens de bebidas, como é no nosso segmento, mas de todos os materiais e embalagens de uma forma geral. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.